Saudações de Jerusalém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está assistindo este seminário, mas nossa pergunta hoje é a seguinte: a guerra de Gog e Magog acontecerá neste Sukkot ou nesta festa dos tabernáculos? Nós vemos nos noticiários notícias perturbadoras. Por exemplo, os alunos chineses estudando em faculdades fora da China, que são filhos de funcionários altos do Partido Comunista, têm sido chamados de volta para a China. É uma indicação que talvez a China planeje uma guerra. Também vimos nessa semana passada a notícia que o Papa deu ordem que o Banco do Vaticano transfira todos os seus ativos que estejam em bancos no exterior de volta para as instalações do próprio banco dentro do Vaticano. Também em julho, a gente viu a reunião da Rússia, da Turquia, do Irã. Putin da Rússia, Erdogan da Turquia e o Raisi da Irã. Uma reunião para discutir a questão do Oriente Médio e as suas colaborações militares na região. Isso é preocupante, por esses são três nações interpretados como aqueles mencionados nos versos de Ezequiel 37 e 38 sobre o Gog e Magog. Agora, eu estou gravando isso hoje, segunda-feira, dia 5 de setembro, 33 dias antes do início da celebração de Sukkot, ou a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, no hebraica, se fala Moed Sukkot. Moed, traduzido festa, Sukkot, traduzido tabernáculos. Moed é um tempo, uma agenda, um horário marcado. Mas a pergunta, ela pode ser mais do que festa ou celebração? A frase traduzida muitas vezes em inglês, que se refere ao tabernáculo de Moisés, muitas vezes é traduzido como a tenda do encontro, ou a tenda da reunião. Mas literalmente em hebraico, ela é a palavra para tenda e a palavra moed. Ela é a tenda, ou a barraca, de uma hora marcado, não apenas um local de reunião. Mas uma pergunta, pode haver um moed de disciplina ou de julgamento? A Bíblia diz sim, em Lamentações, capítulo 1, verso 15. Diz que o Senhor jogou fora todos os meus valentes no meu meio. Ele chamou um tempo designado. O hebraico aqui é a palavra moed contra mim. Em Lamentações, o profeta diz que sim, que Deus chamou um moed para disciplina, para julgamento. Agora, os sábios hebreus há muito tempo têm interpretado que essa guerra ou guerras de Gog e Magog ocorrerão no mês de Tishrei, perto ou durante o Sukkot, a festa dos tabernáculos. Aqui na Embaixada Cristã, nós celebramos a festa dos tabernáculos baseado em Zacarias, capítulo 14, verso 16. E se refere que após a guerra de todas as nações que lutaram contra Israel,
Deus ia chamar os não-judeus que subem a Jerusalém para adorar o Senhor durante o Sukkot, a festa dos tabernáculos. Isso é interessante porque nas sinagogas, no dia de abertura da festa dos tabernáculos, a leitura bíblica é de Zacarias, capítulo 12 e 14. E eles interpretam tudo isso sobre uma das guerras de Gog e Magog contra Israel. Também, sendo que o Sukkot é uma festa de 8 dias, sempre cai um Shabat no meio. E neste Shabat no meio, a leitura bíblica é de Ezequiel, capítulo 37, verso 18, até capítulo 39, verso 16, que fala da restauração de Israel, seguido por 2 descrições da guerra de Gog e Magog. Os judeus leem esses versículos neste tempo de tabernáculos, porque eles entendem que essa guerra acontecerá durante Sukkot. Ponto 1 dessa mensagem. Eu gosto desse ponto muito. Lendo os estudos sobre essa questão, os sábios dos judeus dizem em palavras muito fortes que qualquer interpretação ou ensino sobre esses tempos finais não é um artigo de fé. Quer dizer que concordando ou não concordando, gostando ou não gostando, isso não impacta a sua fé que te leva à presença de Deus. Eu gosto disso. Muitas vezes ouço mestres cristãos expondo sobre o final dos tempos, de tal maneira que eles produzem condenação se o ouvinte discorda com a maneira que é interpretado. Agora vejo uma verdade bíblica que nós, como cristãos, devemos acreditar sobre o fim dos tempos. E essa verdade é muito simples. Jesus retornará. Portanto, ouça esse ensinamento, mas focaliza-se em Jesus, no seu retorno. Sua justificação, minha justificação, é na redenção que Deus nos forneceu por meio de Jesus. E não é por causa de nossa fé em como os finais dos tempos vão decorrer. Ponto número 2. Os sábios judeus historicamente ensinam que haverá no mínimo uma ou mais guerras de Gog e Magog contra Israel. O mais comum é que eles interpretem que haverá pelo menos 3 dessas guerras. Eu acho isso interessante, porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 7 e 10, lemos sobre uma guerra de Gog e Magog. Após a reinada milenar de Jesus, e Satanás vai fazendo que Gog e Magog venha contra a cidade amada Jesus, e acaba sendo derrotado e o diabo lançado no lago de fogo. Mas os judeus veem essas guerras de Gog e Magog também em Ageu, capítulo 2, versos 6 e 7. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, e farei abalar todas as nações, e eles virão contra o desejo de todas as nações, e eu encherei esse templo de glória. Eles também interpretam Joel capítulo 3, verso 2, referindo a essa guerra de Gog e Magog.
Eu também reunirei todas as nações e os levarei ao vale de Josafá. Essa é a vale chamada Vale dos Reis, em Gênesis. Na geografia atual, é chamado Vale Quedron, entre a cidade antiga e a Monte das Oliveiras. E eu entrarei em julgamento com eles lá, por causa do meu povo, minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações. Eles tentaram dividir minha terra. Eles também vejam em Daniel, capítulo 2, onde se revela a visão de Nabucodonosor, a grande estátua de 4 partes e uma pedra cortada sem mãos humanas, que acaba destruindo a estátua, que significa os reinos humanos, e essa pedra enche a terra, significando o reino de Deus. Também eles interpretam isso como em Isaías, capítulos 24 e 27. Lendo agora de 26, versos 20 a 21. Venha, meu povo, entre em seus aposentos, feche suas portas atrás de você. Esconda-se, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra por sua iniquidade. Habacuque 3, verso 16, eles também entendem. E Miqueias, capítulo 4, versos 11 e 12, que diz o seguinte: agora também muitas nações se reunirão contra você, que dizem, deixe-a ser contaminada, e que nossos olhos contemplem Sião. Mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor, nem eles entendem seu conselho, pois eles ajuntarão como feixes na era. Ponto 3. Quem se levantará para fazer guerra contra Israel? Agora, em hebraico, as palavras Gog e Magog, as letras disso, numericamente, faz o total de 70. 70 é um número no judaísmo que representa todas as nações descendentes de Noé. Agora, eu vejo isso confirmado em Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8. Agora, passados os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de ajuntá-las para a batalha, cujo número é tão grande quanto a areia do mar. Agora, durante a história, os judeus acharam que a guerra de Gog e Magog já aconteceram. Por exemplo, quando os mongols invadiram da Ásia Central, Europa, Oriente Médio e até a terra de Israel. Outra batalha que eles entenderam que poderia ter sido Gog e Magog é a destruição de Jerusalém pelos romanos. Mas em Ezequiel 38, 39, nós vemos uma lista de algumas ou nacionalidades ou etnicidades que fazem parte dessa guerra. Fala de Cush e Put. Gênesis capítulo 10, verso 6, mostra que esses são descendentes do Ham. Cush, normalmente interpretado sendo a Etiópia. Mas tem alguns pensadores sábios judeus que pensam que isso se refere a Hindu Kush, uma região no norte de Afeganistão e de Paquistão. Também se refere a Gomer, filho de Jefet,
A gente vê isso em Gênesis capítulo 10, verso 2. Isso tem sido interpretado como um tribo de Edom, um tribo germânia, que se tornou as tribos germânicas e hoje em dia a nação moderna de Germânia. Também se lista Gamir, que no 800 anos antes de Cristo era conhecido como parte da Turquia. 500 anos antes de Cristo, o Kimi era pensado ser o povo da Crimeia. E o Josefo, um autor, historiador do Templo de Jesus, fala que isso era o povo de Gálatas, no Ásia Menor, que hoje faz parte da Turquia. Mas eles também interpretam que, apesar dessas nações ou culturas ou etnos mencionados, se refere a todas as nações que negam ou desafiam a Deus. A palavra Gog, em hebraico, é escrito com 2 letras G, na verdade 2 Gimel. Tem outra palavra que se refere ao telhado, o teto da casa, Gag, só muda o som do vogal entre os consonantes. Isso traz à mente a imagem do Torre de Babel, construído para proteger o povo contra Deus. O telhado dá a imagem de proteger você contra a clima, as tempestades, o que vem do céu. E é interessante que durante o tabernáculo, durante o Sukkot, o povo judeu tem ordem de viver, de comer e dormir numa suca. Numa suca é apenas uma barraca simples com um teto feito de folhas. Você tem que poder enxergar as estrelas entre os ramos das folhas. Por isso, eles interpretam essa guerra de Gog e Magog contra Israel sendo a guerra do povo que nega-se confiar em Deus e quer se proteger de Deus contra o povo que descansa na fé que Deus vai provar. Ponto número 4. O líder de Gog e Magog permanecerá oculto. Nós, no mundo cristão, gastamos muito tempo especulando quem é o anticristo, quem é o líder que vai liderar essa batalha, quem é que vai ter esse papel nos últimos tempos. Mas Ezequiel 38, verso 17, fala assim: Assim diz o soberano Senhor, eis tu aquele de quem falei outrora por meio dos meus servos, os profetas de Israel. Naquela época, eles profetizaram por anos que eu traria você contra eles. O fato que essa é uma pergunta feita por Deus, por meio do profeta, significa que a identidade desse líder vai permanecer-se escondido até que comece a batalha. Agora eu vou terminar com o 5º ponto. E por mim esse é o ponto mais importante. Essa guerra de Gog e Magog é obra de Deus. Ezequiel capítulo 38, verso 2. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Mesique e Tubal, profetizar-se contra ele. Assim diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você, Gog, príncipe-chefe de Mesique e Tubal, e eu vos farei voltar. Colocarei ganchos em suas mandíbulas e os tirarei com todo o seu exército. Então aqui em verso 3 e 4 você vê
É Deus que vai trazer Gog e Magog a vir. Verso 21, ele vai falando que eu chamarei uma espada contra Gog em todos os montes. Verso 23, e assim mostrarei minha grandeza e minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor. Agora em capítulo 39, vai falando, verso 1, Filho do homem, profetiza-se contra Gog e diga, assim diz o soberano, o Senhor, eu sou contra você, Gog, príncipe, chefe de Meseque e Tubal. Eu vou virar você e arrastá-lo junto. Eu os trarei do extremo do norte e os enviarei contra os montes de Israel. De novo, quem é que está fazendo isso? É Deus. Este é um tempo separado de Deus para julgamento das nações que rejeitam ele. Continuando, verso 4, sobre os montes de Israel cairás. Verso 7, farei conhecido o meu santo nome entre o meu povo Israel. Não permitirei mais que meu santo nome seja profanado. E as nações saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o santo em Israel. Nós temos que lembrar que isso faz parte do plano de Deus. E se ela faz parte do plano de Deus, nós não temos como repreender Gog, Magog, Satanás, o anticristo. Nós temos que confiar no Senhor. Agora em Apocalipse capítulo 20, parece que fala uma coisa diferente. Nos versos que nós lemos fala, versos 7 diante, que após o milênio, Satanás é liberto da prisão, ele vai enganando as nações, que eles vêm se juntar a Gog e Magog e atacar Israel. Sim, a Bíblia diz. Mesmo a Bíblia diz em Ezequiel 38, 39, Deus dizendo de boca própria, eu estou trazendo Gog e Magog contra Israel. Quem é que iniciou isso? É Deus. Será que ele usou Satanás para fazer seu plano? Sim. Nós, como igreja, temos que tomar a atitude dos judeus quando dormem embaixo do açúcar. Nós podemos ver as estrelas, não há nada entre nós e Deus. Nosso descanso, nossa confiança está nele. Nossa fé tem que ficar na bondade, na misericórdia de nosso Deus. Tem que permanecer imovível, intocável, nossa fé na redenção que Ele nos deu através do nosso Senhor Jesus, por meio da sua morte e ressurreição. Mesmo que Ele talvez nos chame para viver no meio de tempos de disciplina, do julgamento desse mundo, nossa confiança nele tem que ser uma fé de guerreiro, que é inabalável, independente do que acontece, fora ou ao redor de nós. Será que a guerra de Gog e Magog vai acontecer nesse Sukkot? Não sei. Se há sinais que poderá ser, sim, são sinais. Acontecer ou não acontecer, minha confiança em Jesus, na sua obra, na fidelidade de Deus, para completar seu plano, que é bom para o mundo e a humanidade, permanece inabalável. Agora quero orar por você, aqui de Jerusalém. Agora, Pai, no nome de Jesus, envia seu Espírito Santo, aplica as palavras desses versos
os corações de todos os ouvintes e enche eles com a fé, renova a fé na sua fidelidade a Jesus, na vitória sobre o pecado dado por sua morte e sua ressurreição. E Jesus, tu és nosso príncipe da paz. Enche-nos com a paz da tua presença, confiança, alegria em você, Jesus, independente do que acontece à nossa volta. Dá-nos a fé de um guerreiro que seja inabalável. E agora, de Jerusalém, eu te abençoe no nome de Jesus. Paz esteja com vocês.